Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá mais uma videoaula dessa disciplina de pesquisa operacional. Então, neste vídeo, vou falar um pouquinho da teoria da decisão, tá ok? Então, podemos entender como teoria da decisão o conjunto de métodos que auxiliam o tomador de decisão a sistematizar o problema em questão, de modo a solucioná-lo da forma mais objetiva possível e de acordo com os critérios estabelecidos. Então, não é fácil tomar uma decisão, certo? Tem que ser feita uma pesquisa, uma análise, sistematizar tudo que você tem para poder buscar a melhor solução. Para isso, contamos com 3 partes, para a tomada de decisão. As estratégias alternativas, o estado da natureza e os resultados. Então, as estratégias alternativas são as diversas soluções apresentadas para resolver o problema em questão. Por exemplo, uma empresa resolve decidir qual operadora de telefonia móvel utilizará. Após solicitar para cada operadora qual o produto mais adequado, é necessário decidir entre todas as operadoras qual delas seria ali a melhor solução. Só que só por estratégia alternativa não é o suficiente, porque vai depender de outros fatores. Aí entra os estados da natureza. Os estados da natureza, ele é o conjunto de possíveis cenários futuros, aos quais a decisão a ser tomada poderá estar sujeita. Estes cenários, geralmente, não dependem da vontade ou ação do tomador de decisão. Exemplo, pensando novamente nessa utilização de telefonia móvel, num futuro próximo, é possível que a empresa expanda suas atividades para localidades distantes, ou que intensifique suas atividades no mercado local. Em cada caso, o perfil de utilização do serviço mudaria, e assim, determinada operadora pode ser mais vantajosa ou não, dependendo de cada situação ali observada, ou de cada local. Dependendo do local, uma operadora é mais vantajosa ou não que a outra. O resultado. Quando combinamos uma determinada estratégia alternativa a um estado de natureza, também especificado, teremos um resultado que decorre dessa combinação. Com isso, a gente monta a matriz de decisão. Então, podemos considerar a matriz de decisão como uma ferramenta que auxilia o processo decisório, pois esta apresenta de forma sistemática todos os elementos envolvidos na tomada de decisão. Então, fica muito mais fácil, quando você consegue organizar numa tabela os seus dados e ali você vai cruzando essas informações. Esse cruzamento de informação, que são as estratégias e os estados da natureza, te fornece um resultado. E através desse resultado fica mais simples de fazer uma análise. Essa tabela que chama-se matriz de decisão. Um exemplo aí de uma matriz de decisão. Então, temos nas colunas o estado da natureza, então a gente está nomeando estado da natureza 1, 2, 3, N, assim por diante. Em cada linha, as alternativas, nas estratégias alternativas. Então, tá ali, A1, A2, tá? A N, ok? Então, são várias linhas, várias colunas, não importa quantas tem. E isso vai formar uma matriz, Olha aqui na parte do resultado, ó. 1, 1. O cruzamento do A1 com N1. Depois, 1, 2. Cruzamento do A1 com estado da natureza 2. Perceberam que isso aqui corresponde a uma matriz? Esse elemento está na linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Aqui, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, tá? Linha, coluna. A linha a gente lê na horizontal e a coluna na vertical. Um exemplo. Uma empresa prestadora de serviços na área de manutenção de máquinas pesadas está traçando as metas do próximo ano.
O valor médio recebido por manutenção é de 5.000 unidades monetárias. Segundo pesquisa de mercado, existe uma probabilidade de 20% de que se façam aproximadamente 15 manutenções por mês no próximo ano. Uma probabilidade de 50% de que hajam 25 manutenções mensais e uma probabilidade de 30% de que se façam 30 manutenções mensais. A equipe atual pode atender, no máximo, 20 atendimentos mensais. Tá? Então, no plano atual, até 20. Tá? Não consegue atender 25 e nem 30. Então, 25 e 30 são previsões futuras. A gerência tem duas estratégias alternativas com relação à equipe. A primeira seria manter a equipe como está, com custo total mensal de 45.000 unidades monetárias. A segunda alternativa seria aumentar a equipe de modo que possam atender no máximo 25 manutenções por mês, a um custo total de 50.000 unidades monetárias mensais. Então, com base nos dados desse problema, né, a gente precisa montar a matriz de decisão. Então, o problema é, qual das 3 decisões é a mais adequada? Inicialmente, devemos construir a matriz, né? Não dá para decidir logo de cara, ainda mais que foram dadas algumas probabilidades. Então, a matriz de decisão genérica fica a seguinte: os estados na natureza, 15 manutenções com a probabilidade de 20%, estado da natureza 2, 25 manutenções, né, 50% de probabilidade de ocorrer isso, e 30 manutenções com a probabilidade de 30%. Né? Essa porcentagem a gente sempre trabalha com a taxa, divide 20 por 100 dá 0,2. Então, é esse valor que a gente vai trabalhar quando tiver que multiplicar, tá? Pela porcentagem. 50% divide 50 por 100 dá 0,5. E o 30% também divide 30 por 100 dá 0,3. Por isso que aparecem esses valores, tá? Probabilidade 1 dá 0,2, depois 0,5 e 0,3. As estratégias alternativas. Então, a empresa tem duas estratégias. Manter a equipe, né, para 15 manutenções, com custo de 45.000 unidades monetárias por mês. Ou de ampliar a equipe para 25 manutenções, com custo de 50.000 unidades monetárias mensais. Então, a gente precisa descobrir quem são esses resultados, tá? 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Então, passamos aos cálculos. O resultado 1, 1. Então, são 15 manutenções, aí cada manutenção com um valor médio de 5.000 unidades monetárias. Então, você multiplica 15 por 5 e ele tem uma despesa mensal de 45.000. Então, para o R11, 30.000 unidades monetárias. O R12, pega lá as 20 manutenções, multiplica por 5.000 e subtrai os 45.000, que é a despesa mensal, dá 55.000. R13, né? Alternativa 1, estado da natureza 3. Pega 20 e multiplica por 5.000 e subtrai 45.000. Então, vai dar 55.000. Aí passa para a segunda linha, né? O resultado 2,1. Alternativa 2, estado da natureza 1. Vai ficar de novo 15 vezes 5.000, só que a despesa mensal para a alternativa 2 é de 50.000 unidades monetárias. Então, tem que subtrair 50.000. Sobrou 25.000. Do R22 vai ficar 25 vezes 5.000 menos 50.000, dá 75.000. E o R23 fica 25 vezes 5.000 menos os 5.000, 50.000, desculpa. Vai sobrar 75.000.
Aí, com esses resultados, né, os 55 mil, 55, 25, 75, 75, põe na matriz de decisão, tá? Os valores encontrados para cada linha e coluna, coloca aí na matriz. Então, ficamos com a matriz de decisão desse jeito. Na linha 1, coluna 1, 30 mil, linha 1, coluna 2, 55 mil, linha 1, coluna 3, 55 mil, na linha 2, coluna 1, 25 mil, linha 2, coluna 2, 75 mil e linha 2, coluna 3, 75 mil. Lembrando que a linha a gente lê na horizontal e a coluna vertical, tá bom? Vamos lá, calcular o valor esperado da alternativa 1. A gente chama de VEA, valor esperado da alternativa. Então, como é que faz isso? Vou voltar lá, tá? Você vai pegar os 30 mil, tá aqui na alternativa 1. Vai pegar esse 30 mil e multiplicar pela taxa percentual, que é 0,2, mais 55 mil vezes 0,5, mais 55 que multiplica 0,3, que é a porcentagem. Então, o valor da alternativa, que é o VEA, o valor esperado da alternativa, você multiplica o valor que você tem aqui na matriz pela probabilidade, né, que é o percentual. Aí vai te dar um único valor. Aí, na hora de você calcular lá o valor esperado da alternativa 2, você vai pegar o 25 mil, multiplicar por 0,2. O 75 mil, multiplicar por 0,5. E o 75 mil, multiplicar por 0,3. Aí, soma todos esses valores. Aí, você vai chegar aqui, ó, nesse resultado. Tá vendo? A continha que eu falei. Então, para o valor esperado da alternativa 1, dá 50 mil, e o valor esperado da alternativa 2, 65 mil. Então, a mais vantajosa aqui é o que dá o maior valor, certo? O valor esperado aí da alternativa. Então, ele teria que tomar como decisão a 2. Né? O que é a alternativa 2? Ampliar, né? Vamos voltar lá. Ampliar a equipe para atender 25 manutenções mensais, ao invés de 15, né? E ter uma despesa aí mensal de 50 mil, ao invés de manter o quadro, que consegue fazer 15 manutenções mensais, porém tem uma despesa de 45 mil. Tudo bem? Com isso, né? Depois que você achou o VEA, valor esperado da alternativa, é possível calcular o valor esperado da informação perfeita, que chama VAPE, né? Abreviando VAPE, valor esperado da informação perfeita. Então, você pega o melhor valor de cada um. Então, vamos voltar lá de novo na tabelinha. Pega o melhor valor de cada um. Opa. Voltando aqui, ó. Então, olha aqui nessa coluna, 30 mil e 25 mil. O melhor valor entre esses dois é o 30 mil. Então, você vai multiplicar o 30, que é o melhor que tem, pelo percentual dele, 0,2 da coluna. Vai para a segunda coluna, você tem 55 e 75. O melhor é o 75, multiplica por 0,5. Na outra coluna, 75 e 55, o melhor é 75, multiplica por 0,3. Aí você vai somar, né, esses três valores, deu 66 mil. E o valor, né, o VAPE, né, o VEA deu 65 melhor, o valor esperado da alternativa. Então, você pega, para achar o VAPE, pega esse valor, que é o melhor de cada coluna, multiplicada pela porcentagem, e subtrai do VEA. Então, ficou 66 mil menos 65 mil, está dando 1.000 unidades monetárias. Isso significa que, caso o processo para se obter uma informação sobre os eventos futuros custem
mais que 1.000 unidades unitárias monetárias, essa escolha não seria lucrativa, tá? Porque ele ia conseguir 1.000, né? Não seria tão lucrativa se ele conseguisse escolher a melhor de cada uma, né? Ficar alternando. E não é possível com isso, né? Deu R$1.000 aí por unidade, né? R$1.000 unitárias. Um outro exemplo. Uma empresa vende equipamentos de som. Um determinado modelo, chamado modelo alfa, acaba de sair de linha. De acordo com uma estratégia de marketing, a empresa deverá aproveitar o próximo mês para fazer uma grande venda promocional do modelo alfa, com preços muito convidativos, para esvaziar o estoque e vender o máximo possível. Como a empresa nunca fez uma venda desse tipo, o departamento de vendas estimou 3 cenários possíveis das vendas. Primeiramente, se a promoção não for bem sucedida, as vendas serão de aproximadamente 200 unidades. Se a venda atingir um sucesso mediano, as vendas deverão estar perto de 500 unidades. Caso as vendas superem as expectativas, as vendas deverão estar próximas de 700 unidades. Não foi possível estimar a probabilidade de cada cenário, pois esse tipo de promoção é inédito para a empresa. Então, a gente não vai trabalhar com probabilidades aí. Então, o que fazer quando não trabalhamos com probabilidade, né? O preço de compra de cada equipamento é de 100 unidades monetárias e o preço de venda é de 120 unidades monetárias. Qual deve ser a quantidade de equipamentos do modelo alfa que deve ser colocado em estoque para que a promoção seja um sucesso? Então, montando aí a matriz, né, com o valor de cada um. Estado da natureza, se vender 200 unidades, 500 e até 700, né? Até 200, até 500, até 700. Estado da natureza, 1. Ou seja, estratégias alternativas, também temos lá estoque de 200, 500, 700, supondo, né? Aí você faz a conta. Se você tem 200 e vendeu 200, né, com o valor que custa cada unidade, aí você tem aí 4.000. Você tem 500, só vendeu 200, aí você não teve lucro. Ficou peça em estoque, então vai dar menos 2.600. Essa é a matriz de decisão pronta, tá bom? O estoque com 700 unidades, se vendeu apenas 200, então você está com um prejuízo, porque o objetivo é vender, né, tudo que você tem. Então, deu 4.600. E assim vai montando a tabela, tá bom? Com essa tabela pronta, né, geralmente você já tem essa tabela pronta. Com essa matriz pronta, o que você vai fazer? Aplicar alguns critérios para a tomada de decisão que não envolva a porcentagem. O critério Max-Min, né? O que é esse critério? Ele é um critério conservador, ou seja, procura minimizar possíveis perdas, né? É uma visão meio pessimista. O critério consiste em escolher o pior resultado de cada alternativa, certo? Pior resultado. E em seguida, escolher o melhor entre eles. Escolhe o pior de cada uma alternativa e dentre todos esses piores, qual que é o melhor? O resultado escolhido será o melhor entre os piores. Então, Max-Min, você vai pegar o máximo, né, o melhor dos piores, certo? Traduzindo, seria o melhor dos piores. Então, desta forma, minimizamos perdas num cenário pessimista. Então, selecionando para cada alternativa, o pior de cada um. Para a alternativa 1 é 4.000, para a alternativa 2 é menos 2.600 e para a alternativa 3, os 4.600. Então, qual seria a melhor das piores? A alternativa 1, né, que não é um prejuízo. Você tem 4.000. Entre as piores, o resultado acima, a melhor estratégia seria a alternativa 1, pois no pior cenário,
o possível resultado seria o melhor, certo? Aqui é prejuízo, né? Se fosse tudo prejuízo, você teria que escolher o menor prejuízo, tá bom? Critério max-max. Então, o max-max é o melhor dos melhores, já é um critério um cenário mais otimista. Então, este cenário é arrojado, ou seja, procura maximizar os possíveis resultados. O critério consiste em escolher o melhor resultado de cada alternativa e, em seguida, escolher o melhor entre eles. Então, você vai escolher o melhor dentre os melhores. Então, vamos lá. Então, o melhor dos melhores. Na estratégia 1, é 4.000. Na estratégia 2, 10.000. E na estratégia 3, 14.000. Então, desses três, o melhor resultado é o de 14.000. Então, está aí na estratégia 3. Esse é o max-max. Certo? O critério de Laplace, né? O último critério que vamos ver. O critério de Laplace. Este critério, ele é moderado em relação aos dois anteriores, pois leva em consideração todos os cenários possíveis e tenta encontrar a alternativa que responde melhor a todos os estados da natureza, em média. Então, nesse critério, calculamos o VEA, que é o valor esperado da alternativa, para cada uma das alternativas. Como não sabemos a probabilidade de cada estado da natureza ocorrer, neste critério consideramos que todos os estados da natureza têm a mesma probabilidade de ocorrer. Nesta hipótese, supomos que é uma distribuição de probabilidade, chamada homocedástica, ou seja, uma distribuição regular. Então, você soma os três valores da alternativa e divide por 3. Então, calcula a média da alternativa. Tá? Quando você não tem a probabilidade, você calcula o VEA somando os três valores e dividindo por 3. Aí você tem uma média. No valor esperado da alternativa 2, você soma esses três valores e divide por 3. Lá deu 5.800. Na primeira deu 4.000. E no valor esperado da alternativa 3, somando os três valores e dividindo por 3, dá 2.800. Então, em média, qual das alternativas teve o melhor resultado? Então, olhando ali os três valores, o maior é o de 5.800, certo? Que está na alternativa 2. Então, o critério de Laplace, você calcula a média dos valores que você tem ali do valor esperado de cada um e procura o melhor resultado das médias, ok? Ele é bem simples. Isso, a gente só usa esses critérios quando a gente não tem a probabilidade, tá bom? O critério do mínimo arrependimento. Este critério é mais elaborado que o anterior, pois não leva em conta somente o prejuízo como fonte de arrependimento, mas também considera o arrependimento relacionado com o fato de deixar de ganhar. O critério do mínimo arrependimento baseia-se na construção da matriz de arrependimento, a partir da matriz de decisão. Na sequência, aplica-se o critério max-min nessa matriz, tornando assim o arrependimento o menor possível. Entendemos o arrependimento como a diferença entre o melhor resultado de um estado da natureza e o resultado de cada alternativa. Observe a construção da matriz de arrependimento. Então, você olha lá, você tem 400, 4.000, 4.000 e 4.000. Aí, o menor valor, né, seria 4.000. Né, na verdade, você tem lá, 4.000 menos 2.600 e menos 4.600. O melhor valor ali é 4.000. Então, você subtrai o 4.000 de cada um deles. Então, ficou 4.000 menos o menos 2.600, deu 6.600. Cuidado com a regrinha de sinal. O 4.000 menos o 4.600, 8.600. Então, ficou 0.
6.600 e 8.600. Na segunda coluna, você tem 4.000, 10.000 e tem 1.000. Então, tá tirando 10.000, que é o melhor valor de cada um, tá? Ficou 10.000 menos o 4.000 dá 6.000, 10.000 menos 10.000 dá 0. Perceba que sempre vai ter um 0, tá? Na sua matriz, que você está escolhendo o melhor de cada um. E o 10.000 menos o menos 1.000, 11.000. Aí passa para a terceira coluna. Você tem 4.000, 10.000 e 14.000. Então, o melhor valor aí é o 14.000. Pega 14.000 e subtrai dos 4.000. Deu 10.000. 14.000 menos 10.000 dá 6.000 e 14.000 menos 14.000 deu 0. Aí você vai transportar esses resultados para uma nova matriz, tá? Aí você aplica o critério max-min nessa matriz de arrependimento. É importante lembrar que o pior arrependimento é o maior, pois quanto maior o arrependimento, mais a empresa deixa de ganhar, tá bom? Então fica assim, 10.000, 6.600 e 11.000, que são os piores arrependimentos. Então, por este critério, a melhor estratégia é a alternativa 2, pois apresenta o menor arrependimento entre os maiores. Então, vamos voltar lá. O menor arrependimento aí é de 6.600, porque os demais são de 11.000 e 10.000. Desejo a vocês um bom estudo. Toda essa parte teórica está lá no material AVA de vocês. Né? Leia com cuidado, monta a matriz, observe os exemplos, né? Tenta fazer as continhas. Geralmente, para você fazer a análise de um exercício, você já tem essa matriz pronta, tá? A matriz de decisão. Aí é solicitado para você aplicar algum critério. Aí o que você tem que saber são os critérios, max-max, max-min, né? Laplace, mínimo arrependimento, saber calcular o VEA, o VAPE, né? São coisas importantes que você deve saber tendo já a matriz de decisão, tá bom? Então, os exercícios, vocês não vão calcular essa matriz, você já tem a matriz pronta, mas em cima dessa matriz, sim, que você vai aplicar aí algum critério para tomada de decisão. Um abraço a todos, até mais.